Bom dia, grande líder, bom dia, grandes líderes. Vamos lá, mais um dia de compartilhar, mais um dia de falar sobre aspectos importantes da liderança, coisas que quem exerce já um papel de liderança ou quem almeja um papel de liderança, aqui nessa série de lives eu falo sobre vários aspectos interessantes que as pessoas precisam estar atentas, que as pessoas precisam cuidar, principalmente aquelas que não tiveram uma preparação para uma posição de liderança, o que é a maior parte dos casos. Então vamos lá, meu povo. Em primeiro lugar, hoje é o nosso encontro número 9. Isso quer dizer que já tem 8 temas anteriores que foram aqui falados. Então, você que está assistindo isso num vídeo gravado, ou no YouTube, ou no IGTV, saiba que nós já temos 8 temas já trabalhados, que você pode encontrar esses vídeos editados no meu canal do YouTube, ou no meu canal do IGTV, no meu Instagram. Bom dia, Leandro! Sempre pontual, meu caro. Tudo bem, meu querido? Vamos lá. Então, assim, o primeiro tema que eu trabalhei foi: e quando eu não gosto mais do meu trabalho? Né? Isso é uma coisa tão comum e normalmente as pessoas não sabem lidar direito com esse sentimento. A pessoa fica achando que tem alguma coisa errada com ela, porque por vezes o trabalho dela é tão bacana, é tão legal aos olhos dos outros, né? Aos olhos da família, mas ele não está feliz ali. Então eu pessoalmente vivi muito isso, eu senti isso uma época até que eu fui morar fora do país, fui morar na Alemanha. Então, assim, aos olhos da família eu era a pessoa de maior sucesso naquela época, mas dentro de mim a coisa não estava legal. E por vezes é difícil de você explicar para o outro, né, o porquê que você não está feliz, né? Então esse tema aqui é muito legal, foi nossa live número 1. A segunda foram 6 atitudes estúpidas de líderes sem visão. Então aqui eu elenquei 6 atitudes que normalmente líderes tomam, que elas não fazem muito sentido. E muitas vezes ele faz isso porque ele foi condicionado a pensar liderança dessa forma. Então aqui são 6 coisinhas interessantes que o líder precisa estar atento para ir melhorando sempre o seu processo de liderança. Ednilson, muito bom dia, seja bem-vindo, meu caro. Vamos lá. O terceiro tema que eu trabalhei foi a mágica de reter talentos. Então hoje se fala muitíssimo em reter bons colaboradores dentro das organizações. E nenhuma organização hoje pode se dar o luxo de ficar esnobando gente boa, né? Por um lado, no mercado, bom dia, Raquel, bem-vinda. Por um lado, no mercado existe muita gente desempregada, sabemos disso. Por outro lado, nós sabemos que a grande maioria dessas pessoas que não conseguem se recolocar, elas podem ser classificadas naquilo que na economia se chama de commodity, né? Elas oferecem a mesma coisa que tantos outros oferecem. Então, uma coisa fundamental é diferenciação. Então, eu sempre falo aqui que você esteja na posição que você estiver, você é um prestador de serviço, e como prestador de serviço, você tem que ser o melhor prestador de serviço que você possa, em todos os aspectos. Então, procure sempre cuidar da sua imagem, cuidar dos seus talentos, cuidar das suas competências, cuidar da sua apresentação, cuidar da qualidade do serviço que você entrega. Isso é fundamental para que você mantenha-se sempre como um prestador de serviço que está na cabeça das pessoas. O quarto tema que eu trabalhei foi um tema bastante difícil para todo líder, que fala sobre e quando é hora de demitir. Então fazer processos de demissão são realmente processos emocionalmente dolorosos,
processos emocionalmente difíceis, seja você um líder muito experiente ou seja você principalmente líder de primeira viagem, quando você tem que fazer a sua primeira demissão. A primeira demissão a gente jamais esquece. Então, antes de você passar por isso, é muito importante você estudar bastante, você ler bastante. E nesse vídeo aqui eu passo uma série de dicas interessantes e sugestão de leitura. O quinto vídeo foi: e quando eu não sou promovido? Outra coisa muito comum de acontecer dentro das organizações, né? A pessoa fica lá dentro esperando por uma promoção, prometem para ela, não, o próximo é você, o próximo é você, e depois chega uma oportunidade, a pessoa não é promovida, outro é promovido no seu lugar internamente, ou trazem alguém de fora e a pessoa fica sempre lá. Então esse vídeo aqui também é muito interessante para tratar de como é que você deve proceder, como é que você deve analisar essa situação para que você possa tomar uma decisão que seja coerente e seja favorável à sua carreira. O nosso vídeo número 6 foi ser amado ou ser temido. E aqui falava sobre posicionamentos da liderança, né? Aqui são apenas dois extremos, né? Aqueles líderes que querem ser os queridos de todo mundo, e por outro lado o líder que quer ser temido, que quer fazer uma gestão pelo medo e pelo pavor, né? Nosso vídeo número 7 falou sobre os perigos do conforto no emprego. Então, quando a pessoa se acostuma com tudo, tá tudo maravilhoso, e ele relaxa. E esse relaxamento pode ser altamente prejudicial para a saúde, sua saúde enquanto prestador de serviço, quando, por exemplo, se sofreu uma demissão, seja por qualquer motivo que seja, né? E ontem trabalhamos a questão do mantenha contato com o mercado, que está intimamente ligado com o tema anterior, que é os perigos do conforto no emprego. Muito bem, então hoje nós vamos falar um tema bastante legal, que é quando eu entrei aqui já era assim. Então na chamada do vídeo eu fiz um textinho, né, e nesse texto eu coloco uma situação típica de um líder que está chegando em uma organização, ou uma pessoa que já é desta organização e ela assume a liderança de uma outra área. E quando você chega numa outra área ou numa organização nova, chama atenção tudo aquilo que está fora de lugar. É como você fazer visita na casa de uma pessoa. Quando você entra pela primeira vez na casa de um amigo, ou na casa de qualquer pessoa, tudo aquilo que não está no lugar, ou tudo aquilo que precisa ser arrumado te chama a atenção. Então assim, a primeira coisa que você vai notar é você entra na sala e tem uma lâmpada pendurada com 2 fios. Aí você olha para aquilo e fala, caramba, como é que não colocaram um lustre aqui? Tão simples botar um lustre, né? E aí, depois que você já está com a amizade, você pergunta, fulano, você não tem um lustre na sala? O cara vai falar, puta, comprei um lustre faz 4 anos, está jogado ali no fundo ali do quintal, ainda não botei. Mas olha, depois não botou por quê? Vai deixando para outro dia, vai deixando para outro dia. Mas para você que está chegando naquele momento, aquilo te chama a atenção, né? E por trás disso pode ter uma história, né? Então assim, a questão é, por que vocês fazem isso dessa maneira? Que estranho. Então essa é uma frase que muitas vezes o líder diz quando chega dentro de uma organização. E aí a pessoa que já está lá fala, desde que eu estou aqui é assim, né? Bom dia, Alessandra. Cafezinho para você. Então assim, a pessoa fala, cara, mas por que vocês não modificaram isso daqui? Por que esse negócio é feito assim? E a resposta vem seca, né? Desde que eu estou aqui funciona desse jeito. E aí, você que está chegando naquela área, ou você que está chegando naquela empresa, faz uma pergunta interessante. Ah, que interessante isso. E há quanto tempo você trabalha aqui? E a pessoa vira para você e diz, 10 anos. E aí você diz, então há 10 anos isso funciona desse jeito? É. E aí vem a pergunta na sua cabeça, por que ninguém nunca muda? Por que ninguém nunca modificou isso, né?
Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Por que que ninguém nunca modificou aquilo? E pode ter um monte de razões. Então aqui a primeira dica para você, líder, escapa das conclusões simplistas de que naquela empresa ou naquele setor todo mundo é vagabundo, ninguém está aí para nada e que você chegou lá para botar ordem no barraco porque você enxerga todas as coisas erradas ou tudo aquilo que precisa ser melhorado. Desce desse pedestal, enxerga a organização de uma maneira bem sistêmica, de uma maneira humana e procura analisar as coisas antes de sair fazendo modificações. Então aqui hoje eu vou contar uma série de historinhas ao longo dessa nossa conversa para ilustrar um pouco como é que esse processo pode funcionar. Então vamos lá. Fiz aqui meu roteirinho, depois esse roteirinho quando eu posto essa live ou no YouTube ou no IGTV, eu sempre colo o roteirinho junto para você ter uma ideia daquilo que a gente conversou. Você pode até imprimir isso para você guardar para fazer suas reflexões. Então assim, a primeira coisa é muito comum as pessoas se acostumarem com alguma coisa errada ou alguma coisa fora do lugar. Então, aquele exemplo que eu dei, você visita a casa de um amigo, chega lá, ele não tem um lustre na sala, tem 2 fios pendurados no teto e uma lâmpada. E aí você pergunta para ele, há quanto tempo está aí? Nossa, mudei para essa casa faz 4 anos. Tá, você não tem um lustre? Tenho, ele está lá no fundo, mas ainda não instalei. Aí você fala, 4 anos que o cara está com uma lâmpada pendurada. Para quem mora ali, aquilo tornou-se comum, aquilo tornou-se normal e não incomoda as pessoas. Quem está chegando, aquilo choca, mas para quem mora lá, aquilo é a coisa mais normal do mundo. Então, primeira coisa de você, líder, que está chegando em um local e está se surpreendendo com determinadas coisas, entenda que para quem trabalha lá, para quem está lá há muito tempo, aquilo é a coisa mais normal do mundo e não está incomodando em nada. Então, evite ter reações de espanto no sentido de desqualificar as pessoas que moram lá ou as pessoas que trabalham lá. Então, aqui a gente tem uma série de motivos ou razões pelas quais aquilo está daquele jeito. Primeiro dentro de uma organização, as pessoas podem ter a mentalidade de não é problema meu. Se o chefe deixa assim, quem sou eu para falar alguma coisa? Estou aqui para fazer meu trabalho, sou pago para fazer isso daqui, faço, final do expediente eu vou embora, um abraço, meu amigo, não tenho nada a ver com isso. Outro, e essa frase dói, quando um líder escuta um colaborador falando, essa frase até dói, quando ele diz, eu não sou pago para isso. A frase, eu não sou pago para isso, ela tem tanto conteúdo dentro dela, passa por uma sensação de que, cara, eu já levei umas bordoadas aqui dentro, me arrependi e a partir de lá eu não meto mais o bedelho onde eu não sou chamado. Então eu faço o meu trabalho e ponto final. Está muito ligado com o primeiro motivo do não é problema meu, né? Então, o terceiro se os outros não ligam, por que eu vou ligar? Então olha só, tudo isso daqui está rodando dentro de uma mesma vibe, né? A pessoa já não está mais interessada em modificar aquilo, já não está mais interessada em fazer uma melhoria em cima daquilo. Outro pensamento que pode ter cara, vai dar um trabalho para arrumar isso, mas um trabalho, e eu não estou afim de arrumar mais trabalho do que eu já tenho. Bom dia, Branca, tudo bem com você? Vamos lá. Outro, teimosia. A pessoa deixa do jeito que está, porque, cara, até hoje funcionou assim, então vai continuar funcionando assim e tudo bem. E um último motivo, não último, né, mas o último aqui da minha lista, as pessoas elas não modificam aquilo para ela não parecer burra. Porque quando ela modificar, vai ficar claro que aquilo poderia ser feito de uma forma diferente, até hoje não foi.
Então ela mantém do jeito antiga para ela não dar o braço a torcer, para ela não deixar claro para todo mundo que ela já podia ter feito aquilo e até hoje não fez por N motivos. Ou por preguiça, ou comodismo, enfim, não interessa. Mas, a grande questão aqui que eu quero trazer para vocês é: como é que um líder que está chegando na área, assumindo uma área dentro da mesma empresa, ou está chegando numa nova empresa, como é que ele deve agir? Então aqui a gente tem uma série de recomendações interessantes, né? Vamos lá. Como é que um líder novo, chegando numa área, se surpreende, né, com a nossa metáfora aqui da lâmpada pendurada no teto? Como é que ele deve agir quando ele vê esses tipos de coisa? Primeiro ponto e fundamental: esse líder ele precisa estudar a cultura e a história daquela empresa para entender por que isso funciona desse jeito e por que não foi modificado até hoje. Então aqui eu vou contar uma primeira historinha. É uma história antiga, reza a lenda que essa história é verdade. E essa história é a seguinte: numa cidadezinha do interior tinha um quartel, e o quartel ficava bem no centro da cidade. Na frente do quartel tinha uma praça. Num dado momento histórico desse quartel, teve uma mudança de comando. E o comandante que estava saindo, ele quis dar uma repaginada no quartel para receber o novo comandante. Então ele mandou pintar o quartel, e aí ele falou: vou dar uma repaginada na praça também. E praça de interior era muito comum ter aqueles bancos de madeira. Então o que o comandante que estava saindo fez? Mandou os soldados pintar também os bancos da praça. Então eles lixaram os bancos, deixaram tudo bonitinho e pintaram os bancos. Pintaram os bancos com tinta a óleo. Tinta a óleo leva um certo tempo para secar. Então o que o comandante fez? Mandou colocar 4 guardas na praça para evitar que as pessoas sentassem nos bancos. Então quando a pessoa entrava na praça, o guarda já avisava: ó, o banco está com tinta fresca, não senta. Beleza? Beleza. Aí aconteceu isso, pintaram os bancos, coisa e tal. Passam alguns dias, o novo comandante chega, mas o comandante novo, ele fez o quê? Ele chega na cidade, ele olha, antes dele assumir, então ele chegou à paisana, falou: deixa eu conhecer a cidade primeiro, né? Aí ele chegou lá, coisa e tal, foi na praça, olhou o quartel, viu os 4 soldados na praça, né? E aí ele olha e fala: mas por que tem 4 soldados aqui na praça? E aí ele vai e pergunta lá para uns velhinhos, né? Fala: olha, o que está acontecendo aqui? Tem 4 soldados na praça. E aí um dos velhinhos diz para ele: sabe o que acontece? Vai ter agora mudança de comando nesse quartel. E tem uma coisa interessante, que esses soldados estão aqui por causa de uma mudança de comando há 20 anos atrás. E há 20 anos atrás, o que aconteceu? O comandante mandou pintar os bancos da praça. E para que ninguém sentasse na praça, ele botou 4 soldados para avisar as pessoas. Entendeu, né? E aqueles 4 soldados, não lógico os mesmos, mas a cultura de ter os 4 soldados na praça permaneceu por 20 anos. Esse comandante que estava chegando, não foi para ele que os bancos foram pintados. Os bancos foram pintados há 20 anos atrás. Só que ninguém mais sabia a história de por que tinham 4 soldados na praça. Mas o velhinho que jogava bingo na praça, ele sabia. Ele sabia. Então, quantas coisas dessas também acontecem dentro da sua organização? Então a primeira coisa é você entender a história. Por que isso funciona desse jeito? Qual é a história que está por trás disso? Então isso é fundamental. Entenda a história por trás daquilo que é feito de uma determinada forma. Segunda coisa que um líder precisa fazer é não chegar impondo uma nova maneira de fazer,
mas envolver as pessoas dentro do processo. Se você não envolver as pessoas que trabalham com aquilo que você quer modificar ou acha que precisa ser modificado, se você não envolve essas pessoas no processo de modificação, você pode ter uma série de resistências e até de sabotagens. E aqui vou contar uma outra historinha. Essa daqui eu vivi, essa daqui eu vi acontecer. Numa dada empresa, tinha uma fábrica, e nessa fábrica, que era uma fábrica antiga, uma fábrica que tinha cerca de 30 anos, uma fábrica química, equipamentos antigos, reatores antigos, e os operários que ali trabalhavam já eram bastante experientes, eram todos muito antigos de casa, então eles sabiam lidar com todos aqueles equipamentos. De repente, assume a chefia daquela área um engenheiro recém-formado. Até aí tudo bem. Engenheiro recém-formado, beleza. Só que o cara chegou com um salto alto desse tamanho, querendo modificar tudo, achando que ele sabia tudo, que o operário não sabe nada, porque o operário não teve estudo, coisa e tal. E as pessoas começaram a olhar para ele, e ele era tão arrogante, tratava as pessoas tão mal, que os operários arrumaram uma forma muito simples de terminar com a carreira desse engenheiro dentro da empresa. Eles passaram a cumprir as ordens dele. Então ele olhou e falou, mas por que isso é feito desse jeito? Por que não abre primeiro aquela válvula e depois essa daqui? É muito mais lógico. Realmente era muito mais lógico. Só que o que ele não perguntou é por que é feito desse jeito. E aí ele vai, então a partir de hoje façam assim, assim, assado. Passa 15 minutos, entra um operário na sala dele e fala assim, fulano, entupiu tudo lá na tubulação. Ele, mas como que entupiu? Como que entupiu? Foi lá para ver por que era feito daquele outro jeito. Porque se fizesse desse jeito que ele tinha mandado fazer, o produto se solidificava dentro da tubulação. E os operários que estavam lá trabalhando há 10, 15 anos sabiam que tinha uma outra forma de fazer que era muito mais eficiente, embora não fosse nada lógica. Para que fosse feito da nova maneira, teria que ter uma mudança dentro do processo, e aí funcionaria. Então, o líder que está chegando, ele não pode ter esse salto alto de querer mudar as coisas, sem perguntar para as pessoas por que é feito desse jeito. Bom dia, Ricardo, você tá bom, meu querido amigo? Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelinha, tudo bem? Então, assim, esse é um outro ponto hiper importante, né? Saiba da cultura, saiba por que é feito desse jeito. Depois, envolva as pessoas para fazer modificações. Outro ponto importante é sempre que você for fazer alguma modificação, não exponha ou o chefe atual ou o líder anterior, principalmente quando essa pessoa ainda está dentro da organização. Não exponha essa pessoa, tá? Então, preserva as pessoas e trabalhe uma forma de implementar essas mudanças, mas de uma maneira legal, de uma maneira orgânica, de uma maneira que as pessoas se envolvam com isso. Outra coisa, pensar em termos de revisão de processos, então envolver as pessoas dentro de uma nova mentalidade, numa mentalidade de pensar processo e sempre pensar, isso aqui pode ser feito de um jeito diferente, isso aqui pode ser feito de um jeito melhor, é você ir criando essa cultura dentro da sua organização. Outro ponto importante e fundamental é esse líder ser muito humilde, não querer ser o bonzão da parada, não querer chegar causando, né? Então, chegar com muita humildade. Outra coisa, não criar uma cultura de caça às bruxas ou caça aos culpados. Então, às vezes tem líder que chega e fala, nossa, por que vocês fazem assim? Quem é que mandou fazer assim? Desde quando? Quem é? E aí ele quer saber quem. E nesse quem você está querendo fazer uma caça aos culpados. E de repente, as pessoas que bolaram aquilo, que fizeram aquilo, estão lá na empresa.
e elas não querem ser expostas, elas não querem ser ridicularizadas, então elas vão procurar se proteger. Então, não faça isso, não tem nada a ver. Outra coisa importante, né? Não criar uma cultura de caça a culpados. Então, envolva sempre as pessoas em processos de melhoria e entenda a história que está por trás disso. Então, esses pontos são fundamentais, né? Importantíssimo, você conseguir quebrando essa cultura do eu não sou pago para pensar. E você, devagarzinho, envolver as pessoas em pensar, cara, isso aqui que você faz assim, você acha que poderia ser feito de um jeito diferente? Se você tivesse autonomia total, que modificação que você faria? Então, aqui são perguntas interessantes que você empodera a pessoa para ela pensar, se você pudesse modificar isso, de que forma que você faria? Nossa, normalmente vem ideias tão legais, tão maravilhosas, que você pode até perguntar às vezes, caramba, olha, você deu uma ideia tão maravilhosa, por que você não fez isso até hoje? E aí a pessoa vai te explicar. E às vezes atrás disso tem umas histórias de dor muito grandes, né? Então, quando você utiliza essa quebra de cultura para conhecer melhor as pessoas que estão lá dentro, você vai conseguir entender como é que funciona aquela estrutura daquela organização onde você está. E você vai entender por que as pessoas não falam, por que as pessoas não dão uma sugestão, por que elas não arriscam fazer uma modificação. Que às vezes elas já sofreram muito dando sugestões e elas não querem mais passar por isso, né? Muito bom. Que mais? Será que existem medos antigos? Será que existem traumas dentro dessa organização, né? Outra coisa importante, isso é muito comum, será que atrás dessa forma que é feito hoje não existe de alguma maneira um método, um jeito que traz controle ou poder para alguém? Analisa isso. Às vezes, uma forma de fazer alguma coisa está muito ligada com uma estrutura de controle e poder dentro daquela organização, né? Então, isso aqui também é uma coisa muito importante. Outra coisa, verifica se os funcionários antigos ligaram o foda-se. E o foda-se quer dizer, cara, não tô nem aí, faz do jeito que quiser, pra mim tanto faz, não quero levar porrada, tô aqui só pra ganhar o meu dinheiro e ir embora. Tem a ver com aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Então, assim, existem N fatores para que as coisas sejam feitas de uma forma não lógica, ou sejam feitas de uma maneira que dá muito mais trabalho. Uma delas pode ser, esse daqui é o jeito que o fundador começou fazendo. Isso se tornou uma tradição dentro da organização. Você quer ver uma coisa típica? É o jeito como sua avó faz um determinado bolo. E de repente sua mãe faz o bolo daquele jeito e você aprendeu a fazer o bolo daquele jeito. E de repente você fala, mas quando a gente faz o bolo, por que tem essa parte aqui de pegar o bolo, botar em cima do armário e ficar lá coberto por um tempo? Isso virou uma tradição. Mas o que você não sabe é que no tempo da sua avó, a cozinha que ela ficava era uma cozinha extremamente quente, enfim, que tinha que botar o bolo num certo lugar, porque naquele lugar era o lugar onde a massa crescia mais. E depois isso foi passado para a mãe, foi passado para a neta, e a neta continua botando o bolo em cima do armário do apartamento dela, que não tem mais nada a ver com o contexto da avó. Então, entender o que acontece é fundamental, né? Então, a história do fundador, a história do você está fazendo isso por causa de uma tradição, né? Então, uma outra coisa existem culturas que são muito centralizadoras, né? Então, em culturas que são muito centralizadoras, e você está chegando lá nesse momento, uma boa pedida é você reunir as pessoas, envolver as pessoas em possibilidades de mudança, fazer um piloto paralelo, colher resultados desse teste piloto, e aí você vai lá para um líder maior que tem que carimbar, que tem que aceitar, que tem que dar a chancela para que isso seja implantado,
mostra os resultados e fala, olha, a gente fez um teste em paralelo e funciona melhor desse jeito. A gente pode modificar? E aí você está mostrando que você não está querendo expor a pessoa, você não está querendo prejudicar, não está querendo mostrar que você é melhor, você está simplesmente querendo contribuir. E aí você vai quebrando resistências. Então isso daqui funciona de uma maneira muito legal. Importantíssimo para a gente ir fechando esse nosso papo de hoje, respeitar o passado das organizações, respeitar a história que as pessoas têm dentro dessas organizações. E aqui tem uma história, essa história eu ouvi dentro de uma empresa, essa história foi muito interessante. Era uma empresa que ela tinha um sistema de controle de um determinado processo, e esse controle, ele era feito num livro, sabe tipo aquele livro de contabilidade, aquele livro de capa dura, né, com aquelas folhas que são folhas numeradas, tudo bonitinho. Essa empresa, ela tinha na parede uma estante com uma coleção desses livros, e esses livros contavam a história desse controle ao longo dos últimos 30 anos. Porque a pessoa que começou aqueles livros era uma pessoa extremamente detalhista. E com aqueles livros se conseguiu ter uma rastreabilidade fantástica dentro da organização. Se você queria saber como é que foi feito um processo num dado produto, num dado lote há 25 anos atrás, você ia lá, procurava o livro, estava tudo lá. De repente chega uma pessoa nova, olha aquilo tudo e via que para fazer aquilo no livro, e tinha que continuar sendo feito naquele livro, capa dura, e isso ia depois para aquele armário, era uma tradição dentro da empresa. E essa pessoa nova que chegou, pessoa já com a tecnologia, falou, cara, esse controle pode ser feito no celular, e do celular já sobe para a nuvem, e da nuvem está tudo guardado. Só que as pessoas antigas, elas não têm esse conceito de nuvem. Fala para ele, isso daqui ele vai para a nuvem. Não, eu quero ver no livro, eu quero pegar o livro aqui, né? E aí essa pessoa, ela teve que fazer todo um trabalho para demonstrar a segurança que existem em dados digitais. E como é que você poderia fazer processos de segurança com backup desses dados, para você assegurar, para você garantir que acontecesse o que acontecesse, você ia conseguir resgatar esses dados. Então, essa aqui foi uma história muito interessante, porque virou até um case. E depois que essa pessoa conseguiu fazer um processo paralelo, fazendo o controle no celular, ao mesmo tempo em que o controle ainda era feito naqueles livros, né? A pessoa conseguiu mostrar que no celular tudo funcionava bem também. E as pessoas começaram a ganhar segurança e viram que fazendo no celular era muito mais simples, era muito mais fácil. Então, com ideias simples, com processos simples, deixando as pessoas dentro de um processo seguro, dentro de um ambiente de segurança psicológica, as pessoas se envolvem em processos de mudança, sim. Mas é muito importante que você esteja atento a três palavrinhas, 3 aspectos muito simples que vão fazer toda a diferença em todo esse processo de trazer mudanças, trazer melhorias. Seja respeitoso, seja humilde e envolva as pessoas nos processos. E aí, última dica, como é que você toma um prato de sopa que está bem quente? Pelas bordas. Então você toma pela borda devagarzinho e assoprando. Então leva isso para a organização onde você está. Passa a pesquisar mais por que as coisas são feitas assim. Envolva as pessoas nesses testes. Mostra para elas que de outra forma vai ser melhor para elas, que elas vão ganhar com isso também. E aí você vai ter o acolhimento, a participação e o comprometimento destas pessoas. Tudo bem, pessoal? Essa daqui era a nossa conversa de hoje.
para lidar com aspectos de coisas que são feitas do mesmo jeito há muito tempo e que muitas vezes as pessoas perdem a noção do porquê que são feitas daquele jeito, né? Quero convidar vocês também a participarem de 2 grupos que eu criei, um grupo no WhatsApp, onde você vai receber mensagens sobre lives que estão acontecendo ou que vão acontecer, de materiais novos que eu estou postando, e um grupo no Telegram. O Telegram ele é especialmente útil para postagem de conteúdo. Embora o Telegram a gente visite pouco, porque a gente não tem ainda muito hábito dele, então eu criei os 2 grupos. Um do WhatsApp, que a gente olha todo dia, e um do Telegram. Então eu vou postar conteúdos no Telegram, mas eu vou avisar no WhatsApp que tem material novo lá. Então inscreva-se nesses 2 grupos, eu vou colocar esses 2 grupos tanto nas minhas postagens do Instagram, como no Facebook, como no LinkedIn. Então hoje ainda dá uma procurada nesses 3 ambientes que você vai encontrar esses grupos para você se inscrever. Excelente dia para você, bom trabalho, boa quinta-feira, final de semana se aproximando, seja paciente com todo mundo, principalmente com você, tá bom? Excelente dia, grande abraço. Até amanhã, 7h15 da manhã, pessoal. Até mais!